do SBT flagrou a chegada de um paciente em emergência a um hospital do Rio. Sem maca disponível, a família tentou levá-lo aos médicos numa cadeira, mas não deu tempo. Veja na reportagem de Cláudia Ramos. O flagrante foi feito no Hospital Federal de Bom Sucesso, zona norte do Rio. O garçom José Alves Ferreira, de 55 anos, chega desacordado. Na falta de uma maca, ele é levado pelo filho em uma cadeira. A própria família havia pegado momentos antes dentro do hospital. Quando o maqueiro finalmente aparece... Ninguém ajudou, só agora que conseguiram ajuda. Ele chegou a cair aqui da maca, como a gente viu. Tá todo mundo parado, falou que não tinha ninguém pra ajudar. E meu filho vem pedindo ajuda e nada. José não resiste e morre. Revoltado, o filho acaba perdendo o controle. Vai ser aberta uma sindicância para apurar a denúncia da falta de maqueiro. No meio da tarde, voltamos à unidade. Desta vez havia cadeiras novas para receber os doentes. O Hospital Federal de Bom Sucesso é considerado de referência em transplantes. A situação é tão caótica que desde 2011 a emergência funciona em containers. Só entra direto quem faz barraco. Quem mete pé na porta e sai entrando na marra. Se não for assim, não entra. Semanalmente, a dificuldade dos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde. Eles precisam esperar horas para marcar consultas e exames. Ontem e hoje, filas quilométricas se formaram em frente ao Centro de Oncologia do Estado. Uma dona de casa passou mal e morreu na fila. O velório foi no cemitério de Areia Branca, na estrada Cia Aeroporto. A família e amigos da dona de casa estavam inconformados. Foram mais de 10 horas na fila. Edinalva Maria de Mello, de 57 anos, passou mal e morreu antes de ser atendida no Centro Estadual de Oncologia, em Salvador. Ela tentava, pela 5ª vez, marcar um exame de mamografia. A suspeita é que ela tenha sofrido uma parada cardíaca. Se ela não demorasse tanto, espera na fila. Pra sair 5 horas da manhã de casa, até uma hora daquela, sem resolver nada. Isso tudo foi sofrimento demais. A fila no SICAM começou ainda na madrugada desta segunda-feira. Centenas de pessoas esperaram debaixo de sol e em pé a distribuição de senhas para marcação de consultas e exames. A cena se repetiu hoje. As filas para marcar exames e consultas em Salvador são comuns. Uma realidade que alguns querem esconder. Não pode entrar. Aqui, ó, só pro lado de fora aí. Só pode pra lá. Mas que boa parte da população quer denunciar. Daqui pra fora não tem direito, lá dentro todo mundo tem seu direito. E ainda passou dela. Agora tá aqui, Ultrapassamos o cerco em torno de emergências, hospitais e postos de saúde para ver e ouvir brasileiros que precisam de ajuda. Cadê o médico? Que horas que você chegou? Cheguei às 7 horas. Desde de manhã. Sabe o que eu quero saber? E eu não fui atendida ainda. Tem lugar? Não tem não. Brasileiros que se desesperam. Não tem nada montado, a sala vazia. E eu tô vendo a criança morrer aqui na minha frente sem poder fazer nada. Brasileiros que pedem socorro. Não quiser atender. Isso que me revolta. Viu raio-x aí, não? Aqui não tem Raio-x. Não tinha raio-x? Aqui tem nada. Quem sofre um acidente, quem está passando mal, tem pressa. Quem está doente precisa de cuidados. E cerca de 80% dos brasileiros nessas situações só podem contar com o SUS. Por isso, a rapidez e a qualidade da saúde pública no Brasil podem fazer a diferença entre o alívio e o sofrimento, entre a vida e a morte.
podem também revelar de maneira dramática as grandes diferenças que ainda existem entre os mais ricos e os mais pobres. Salvaterra é uma pequena cidade da ilha do Marajó, no Pará. Em janeiro, o cemitério daqui ganhou mais uma sepultura. E na casa pobre ficou o vazio da caçula que Márcia perdeu para a doença e a falta de recursos. A roupinha dela estava de lapar. Pode ir para a igreja com a gente. Acompanhamos os últimos momentos de vida de Ruth, que passou 11 dias internada em 2 hospitais da região onde nasceu. Com problemas pulmonares se agravando e sem diagnóstico, sem a certeza do que ela tinha, acabou sendo transferida para Belém. Horas e horas navegando ou sacudindo por estradas ruins. É assim que os paraenses carregam suas dores. O atendimento nas ilhas e no interior do Pará é difícil e precário. Por isso, muitos doentes acabam vindo para a capital. Mas o socorro que falta lá, muitas vezes, também não existe aqui. O Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, conhecido como PS da 14, é a maior emergência do Pará. Atende cerca de 120 mil pessoas por ano. Ao passar da recepção, onde a aparência é de organização, encontramos o caos. Seja qual for a doença, o problema, todos dividem o sofrimento dos corredores lotados, da falta de um mínimo de conforto. É assim com o rapaz baleado num assalto. Não tem lugar para ele. Não, aí ele vai ser avaliado ainda pelo cirurgião, para depois ver. Aí passou só remédio para dor para ele. Já estamos na linha reta, porque pelo menos já atenderam, né? Enquanto muitos estão aí esperando, ainda não tem dinheiro. O pedreiro caiu de um telhado, aguarda um raio-x e não tem sequer um colchão. Dona Maria sente tanta dor que mal consegue subir na maca. E é assim, no meio da confusão, que ela recebe as más notícias. Nós só atendemos pacientes em quadro de urgência e emergência e que não trata do seu caso. Ela vai ter que procurar um especialista? Sim, ela precisa de um hepatologista para ver o fígado, certo? De um ginecologista para o ovário, tá bom? E possivelmente de um urologista para o problema renal. Nem os exames já prontos Dona Maria poderá levar com ela. A senhora acha que a senhora vai conseguir essas consultas todas? Eu acho que não, é difícil. Eu faço meu papel de médico, mas eu não posso sanar também todos os defeitos do sistema, né? O problema é que o sistema, quando está assim, põe em risco o exercício da medicina e a própria vida dos pacientes. Na enfermaria infantil não há pediatra. A médica de uma outra unidade é chamada para avaliar uma criança, mas está de mãos atadas. Precisa ser entubada. Precisa ser entubada agora. Agora. E não tem UTI. Não me vale na UTI. Foi assim, uma situação desesperadora, que encontramos Márcia e sua filhinha. Eu vou aguentar. Calma, vamos ver como é que é o nome dela. Ruth. Que idade ela tem? 1 ano e 3 meses. Ela chegou aqui já ruim Não assim? está com pneumonia não, chegou só com uma pneumonia, com uma febre. E nada de darem remédio pra mina pro catarro e deixando a mina piorar desse jeito. Quanto tempo ela tá aqui? 4 dias. A situação se agrava, não dá para esperar. A pediatra Anete Nascimento da Costa tenta fazer o que pode. Doutora Cris! Mas não há equipamento na sala para onde Ruth foi levada. Tem oxigênio, olha, não tem nada montado, sala vazia. Eu tô vendo aqui na minha frente. Não tem oxigênio, não tem lugar, vão montar, né? E aí eu tô esperando. Fica impotente.
A batalha por uma vida que mal tinha começado comove a todos que estavam ali. Diante de nossas câmeras começa uma mobilização para improvisar um leito de UTI. Está difícil porque o teto de uma das unidades de terapia intensiva havia desabado um dia antes e a sala para onde foram transferidos os pacientes também foi condenada. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Bom, estamos tentando equacionar, né? Estamos tentando, lá embaixo foi esvaziada agora uma enfermaria, justamente para montar o CTI lá agora. E aqui não tem condição? Não, aqui em cima não tem condição. E essa criança que estava precisando do leito aqui? Vai para lá, porque aqui o CTI infantil está lotado. Tarde demais. Ruth morreu minutos depois de ser levada para o leito improvisado. Agora o que resta é tristeza e perguntas. E se houvesse UTI? Se houvesse diagnóstico? Se Ruth tivesse recebido antes os cuidados necessários? Precisa ser meio dificultoso, né? Porque tu tá todo tempo vendo uma criança ali contigo. Levar no médico pensando que ela vem de lá com vida, né? O atestado de óbito fala de pneumonia e hemorragia, mas o resultado do exame de sangue, que chegou 15 dias depois do enterro, mostra que Ruth teve leishmaniose visceral. Também conhecida como calazar, é doença grave transmitida por animais e que deve ser comunicada às autoridades de saúde. O Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Pará abriram processo para apurar a morte de Ruth. Mas, enquanto o caos persistir, haverá outro. É o que admite o secretário de Saúde de Belém. Ele, que também tem a função de organizar o sistema, reclama da falta de dinheiro. Lembra que o Pará recebe do Ministério da Saúde a menor verba por habitante do país e critica a atitude comum entre seus colegas secretários de saúde. O caso agrava no interior, ele simplesmente transfere o problema para a capital. Certo? Desova o paciente. Exatamente, e não tem regulação, não sabe qual hospital que vai. Se ele tiver lotado, não tiver um leito de UTI, esse paciente precisa de um leito de UTI, nós vamos ter que regular esse paciente. E vai morrer. Exatamente, remeter para um local onde tenha. Aí pode ser que com o tempo passado ele tenha o problema do óbito. Aconteceu. Momentos antes dessa entrevista, encontramos o motorista de uma ambulância que não conseguiu socorro para a paciente que trazia do interior. E lá no hospital de clínica, se tivessem dado suporte, ela poderia ter sobrevivido. Não quiseram atender. Isso que me revolta. A mãe de Rosilda foi recusada em 2 hospitais. Não aguentou chegar ao terceiro. Ela veio transferida para o pronto-socorro da 14. Chegando lá, eles não tinha leito para ela. E mandaram ela para o hospital de clínicas. Chegando lá no hospital de clínicas, e não quiseram receber ela. De lá mesmo, eles despacharam da porta. E ela estava bem, assim, para ser atendida. Porque quando chegou aqui no pronto-socorro, aqui na frente que ela teve a parada. Antes disso não, vinha controlando a pressão dela, tudo bem, estava indo tudo bem. Se tivesse atendido logo, ela poderia ter morrido, poderia, mas ela tinha sido atendida. E ela não foi atendida. Isso aqui dói. Que dói, mas é isso. telefônicas comprovam como agiam os integrantes da máfia dos hospitais. As conversas são de dar nojo.
hoje, num dos trechos, uma médica afirma que crianças morreram por falta de um medicamento que a direção da unidade mandou economizar. Enquanto isso, milhões de reais foram roubados da saúde. Veja na reportagem. Na conversa, uma pediatra que cuidava de crianças na unidade de tratamento intensivo do Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, cobra explicações do diretor da unidade, Eduardo Bonifácio, que, de acordo com as investigações, seria conivente no esquema. O diálogo é revoltante. Eduardo, bom dia. Por favor, você tem um artigo da criança que morreu aqui? Um jornal? É. Eu vi hoje cedo aqui, eu vi. Você manda pra mim pra cá com urgência, eu tô fazendo um relatório aqui. Você manda pra mim com urgência pra cá? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Porque não vai sobrar isso pra mim, não. A médica revela que a criança morreu por falta de um medicamento que a direção mandou economizar. Você foi dizer pra Marcela que a gente estava usando demais óxido nítrico. Eu não falei nada disso, Marcela. Ela acabou de me falar. Mentira, eu falei para poder controlar mais o óxido nítrico para que usar menos. Levaram um tempão para repor, a criança estava dependente de óxido nítrico. E aí o que aconteceu? Não deu tempo. Quando o óxido nítrico chegou, a criança estava morrendo. Pô, mas aí tudo bem, mas não tem outro método para você até chegar ao óxido nítrico? Eduardo, não tem. Eu tenho 10 crianças asfíxicas nesse período, só em setembro. 4 que morreram por asfixia. Você acha isso normal? O hospital é administrado pela organização social Biotech, uma OS supostamente sem fins lucrativos, acusada de lesar os cofres públicos em pelo menos 50 milhões de reais. 1,5 milhão em espécie estavam numa mala no apartamento de um dos sócios na Barra da Tijuca. Os irmãos Pellegrini, presos na semana passada, tinham uma vida de luxo, com carrões, joias e até um Aras. Em mais uma escuta, Walter Pellegrini pede a um comparsa remédios dos hospitais, medicamentos que podem ter sido usados para cavalos. Anota aí pra mim umas coisas que a gente vai precisar pegar do hospital lá. 10 rolos de esparadrapo, umas 50 seringas de cada tipo, tá? Você vem pra fazenda quando? Prepara pra você trazer, tá? Segundo o Ministério Público, apesar das evidências de fraude e o superfaturamento de até 400% na compra de remédios, o contrato com a OS seria renovado pela Prefeitura do Rio em janeiro do ano que vem, não fossem as prisões de 8 integrantes do esquema. É surreal. A pediatra diz o seguinte: você mandou economizar, eu não mandei nada. Eu mandei só controlar e usar menos. Meu filho de Deus, o que é isso para você? Eufemismo para economizar? Não, eufemismo para matar criança. É isso que é. Você, simplesmente a médica dá em detalhes quantas crianças morreram. É impressionante a gente ter, eu juro para vocês, bandido é brabo. Mas você vê um troço como esse, andando de Ferrari, pegando 50 milhões enquanto crianças morrem, enquanto pessoas não têm atendimento, e o cara mandando com o nosso dinheiro pegar seringa para levar para o Aras, para a fazenda dele. Isso é muito mais bandido do que aquele que anda de calção com fuzil nas costas. Mas muito mais, na minha opinião, bandido desde criança. Mama, take this badge from me. I can use it. Morreu hoje em Itumbiara mais uma pessoa que precisava de uma vaga de UTI. Esta é a 6ª morte de pacientes que não conseguiram um leito a tempo. A dona Maria Cristina Lucena tinha 73 anos. A família disse que a pressão arterial dela subiu na quinta-feira. A idosa foi levada para o hospital municipal e, após ser medicada, teve uma melhora e voltou para casa. Ontem, ela teve um infarto, foi de novo para o hospital e colocada na fila de espera por uma vaga de UTI. Hoje, no início da tarde, ela teve um novo infarto e não resistiu. Os parentes não quiseram gravar entrevista. Desde a suspensão do convênio entre o SUS e o Hospital Particular de Itumbiara, há um mês, essa foi a 6ª morte de paciente que estava na fila de espera por transferência para UTI em Goiânia ou Santa Helena. A suspensão do convênio com a rede particular, onde existem 10 leitos de UTI que eram usados pelo SUS, é por causa da falta de pagamento do Estado, que tem uma dívida de R$2.200.000. A negociação já começou, mas por enquanto o atendimento continua suspenso. Hoje, 2 pacientes estão na fila de espera. Um deles é o seu Antônio Raimundo Borges, de 71 anos. A família e os amigos estão preocupados. Ele está no estado crítico, o problema dele é coração. A gente já tem consciência da gravidade,
Mas até então é esperar a vaga nunca sai. E a gente tá nessa agonia aí. A pensionista Alice Dias de Souza, de 71 anos, está internada no setor de trauma do Hospital da Restauração. Ela deu entrada na unidade no dia 15 deste mês, com traumatismo craniano. A ficha de esclarecimento da paciente informa que o estado de saúde dela é grave e necessita de um leito de UTI, a unidade de terapia intensiva. Mas até agora ela não foi transferida. Nós já pedimos uma reconsideração ao juiz, alegando exatamente a urgência e o risco de vida, e também encaminhamos um novo ofício para o promotor de justiça, dizendo que 5 dias para aguardar leito de UTI é o tempo que a pessoa vai morrer. Atualmente, 44 pacientes aguardam por uma vaga de UTI na Central de Leitos do Estado. Há pessoas que estão na lista de espera desde setembro. Essa lista ela é subdimensionada. Essa lista ela está abaixo da realidade. Se for feita uma inspeção nos hospitais, se vai encontrar muito mais pacientes aguardando leito de UTI do que esta lista que está aqui. O Estado deveria hoje, em respeito à vida, em respeito à cidadania, transferir todos esses pacientes para a rede privada, porque se procurar leito de UTI na rede privada, tem. Enquanto a situação não se resolve, só aumenta a aflição da família da idosa. E cada dia eu vejo minha mãe se acabando, eu perdendo ela, sem eu poder fazer nada. Você acha que ela pode não resistir? Exatamente, porque eu vi o estado dela ontem, saí antes da visita porque eu não aguentei olhar para minha mãe daquele jeito. Quando eu chego em casa, quando vejo ela, é uma dor que eu sinto. Então eu tô pedindo que alguém tome providência, arrume uma UTI para minha mãe. Bom dia para todo mundo. A situação está muito difícil lá no Hospital Federal de Bom Sucesso, principalmente no setor de oncologia. Eu estou aqui com o Dr. Nelson Naum, ele é presidente do CREMERG, vai falar mais sobre isso com a gente. Doutor, muito bom dia para o senhor. Vocês fizeram a última vistoria em novembro, faz quase 6 meses. Aí ontem fizeram uma nova vistoria e a situação está pior do que estava antes. O que vocês encontraram? O que preocupa vocês? Bom dia, Priscila. Realmente encontramos uma situação mais grave ainda. O setor de oncologia do Hospital de Bom Sucesso tinham 8 médicos, que já não era número suficiente. Perdemos 5 médicos lá e o Ministério da Saúde colocou apenas mais um médico. Então hoje o setor de oncologia do Hospital de Bom Sucesso fechou para novos pacientes. Está tentando atender os pacientes já cadastrados. Mesmo assim, não consegue atender com eficiência. Além dessa falta de profissionais, de médicos no setor de oncologia, faltam também remédios. Nós recebemos fotos, inclusive, que mostram aí prateleiras vazias, sem os medicamentos, uma lista, um papel com a lista de todos os medicamentos que estão em falta. O que vocês conseguiram apurar, até pelo prontuário de pacientes que estão até sem conseguir fazer o tratamento por causa da falta de remédios? Esse trabalho está sendo feito junto com a Defensoria Pública da União. Estivemos lá ontem com o Dr. Daniel Macedo e vimos isso. A lista de medicamentos zerados, quer dizer, não tem nada no estoque, permanece praticamente igual de 6 meses atrás. A lista de medicamentos é para apenas um mês de estoque, que não permite você abrir novos pacientes. E o mais grave, no setor de quimioterapia, onde estava sendo feito o tratamento, vários pacientes, tem uma pastinha lá verde especial, que são os pacientes que estão aguardando o medicamento. Já fizeram o diagnóstico, já definiram o tratamento e está lá 2, 3, 4, 5 meses aguardando que chegue o medicamento. Fora os pacientes que iniciaram o tratamento e interromperam no meio do caminho esse tratamento, uma situação extremamente grave e complicada. Mama put my guns in the ground. I can't live anymore. The cold black cloud is coming around, and I feel I'm knocking on heaven's door.
se tivesse um SUS nos Estados Unidos, como seria bom para os pobres. Eu, na próxima conversa que tiver com o Obama, eu falo: Obama, faça o SUS. Custa mais barato e é de qualidade. E é universal. Foi andando o ano e eu já fui tratando direto, me relacionando direto com o ex-ministro Guido. Logo na segunda, terceira oportunidade, eu já chamei ele para ver como é que funcionaria, o negócio do dinheiro e tal, como é que a gente faria. Ele me falou algumas coisas. Primeiro, eu falei: ô ministro, eu tratava com o Guido, fazia os depósitos para ele, e agora contigo como é que eu faço? Estava com o Vic, agora... Eu falei, desculpa, tratava com o Vic. Eu falei: ô ministro, agora como é que eu faço? Ele falou: não, é o seguinte, fica com você. Eu não quero que você manda para conta nenhuma. Eu falei: tá, mas comigo como? Ele falou: não, fica com crédito contigo, você não precisa mandar para ninguém, um dia que eu precisar eu te falo. Eu falei: não, então tá bom. Aí eu falei assim: mas... E a porcentagem, está vendo? Então, isso. Aí eu falei: tá, mas convi que eu tinha um valor que eu pagava. Como é que eu vou acertar contigo? Aí ele falou: como é que era o VIC? Eu falei: não, era um valor fixo, percentual fixo. Eu não falei que era os 4%, porque isso é sempre um problema quando tem intermediário, porque você não sabe quanto o intermediário contava para ele que era. De repente ele contava que era 2, 1, eu vou lá e falo que é 4, já dá confusão entre eles e eu não queria confusão, né? Aí eu disse: ô, ministro, eu tive um acerto lá e tal, como é que eu faço com o senhor? Eu falei: não, comigo aqui vamos vendo caso a caso. Cada negócio que você achar que valeu, que foi importante para você, você acredita para mim lá. Eu falei: tá bom, eu vou acreditar, mas e aí? Ele falou: não, ó, você acredita e vai ficar contigo um dia, se eu precisar eu te falo. E na realidade é que eu nunca soube se esse dinheiro era... Eu sempre achei que era dele, que eu pensei que era aquela parte que o Vic falava ser dele. Eu achava que era dele da pessoa física, pessoalmente. Ao longo do tempo, no final, quando chegou em 2014, o dinheiro foi usado todo na campanha da Dilma. Enfim, aí... Esse dinheiro que ele falou para manter com você, que era o percentual dele, que ele deixou na confiança, né, com você, foi o montante que chegou a quanto, esse montante? Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80. 70 ou 80. Eu acho que a do Lula, assim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou tudo na campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçõezinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões, até que um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei eu comprei uns bondes, uns debêntures de uma empresa, que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou para você comprar? Você não sabe por que ele... Não sei.
Tá nos anexos aí, chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet, Então foi ele que pediu, né? Isso. Continuar com essa história, porque além da cúpula do PMDB, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, também foi alvo das delações. O empresário Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República a gravação de uma conversa em que Aécio Neves pede 2 milhões de reais, alegando que era para pagar despesas com advogados da Lava Jato. E aí envolve também o senador Zezé Perrella, lá de Minas Gerais, né, Fábio? Pois é, essa justificativa aí foi dada pelo senador Tucano de acordo com o empresário para pagar aí advogado. Mas a investigação aponta que o dinheiro não chegou a ser entregue a nenhum advogado. O senador do PSDB de Minas Gerais, Aécio Neves, teria pedido 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista. O site do jornal O Globo informou que Joesley gravou uma conversa com o senador e entregou à Procuradoria-Geral da República o áudio, em que Aécio pede dinheiro, justificando que precisava dos 2 milhões de reais para pagar despesas relativas à sua defesa nas investigações da Lava Jato. A conversa entre o empresário e Aécio durou cerca de meia hora. A reportagem revela que os dois se encontraram no final de março, em um hotel em São Paulo. O presidente do PSDB teria falado sobre a contratação de um advogado, mas as investigações já teriam mostrado que esse não era o verdadeiro objetivo do senador. O site diz que o empresário aceitou o pedido de ajuda e quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Joesley teria dito ao senador: "Se você for pegar em mãos, vou eu mesmo entregar, mas se você mandar alguém, mando alguém da minha confiança." A reportagem diz que o diálogo segue e que o senador teria afirmado: "Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu." Fred seria Frederico Pacheco de Medeiros, segundo o jornal, primo de Aécio Neves, ex-diretor da CEMIG, nomeado por Aécio. Quem levou o dinheiro para Fred foi o diretor da JBS, Ricardo Saldi, que também virou delator. De acordo com a reportagem, foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. A Polícia Federal teria filmado uma delas. O Globo diz ainda que a Procuradoria-Geral da República informou ao ministro Fachin que tem elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da polícia mostram que Fred repassou as malas para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. A Polícia Federal teria seguido Menderson em 3 viagens de carro, levando dinheiro para Belo Horizonte. Os recursos foram parar na Tapera Participações e Empreendimentos Agropecuários, do filho de Zezé Perrella. Os delatores da JBS também falaram sobre Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma Rousseff. Disseram que Mantega ajudava a defender os interesses do grupo junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que empresta dinheiro a empresas cobrando juros mais baixos que os de mercado. Os delatores afirmaram que Mantega não pegava dinheiro para ele, mas para o PT. Segundo a reportagem, Joesley disse aos procuradores do Ministério Público que Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, era duro nas negociações, mas que às vezes, quando se reunia com Coutinho, parecia que Mantega já tinha antecipado os assuntos da JBS para ele. Outro ex-ministro da Fazenda do PT, Antônio Palocci, também foi citado, mas num contexto um pouco diferente. Joesley diz que contratou Palocci como consultor e que ele era uma espécie de professor de política. Afirmou que Palocci nunca se meteu nos pleitos feitos pela empresa ao BNDES, mas diz que ele pediu doação para a campanha via Caixa 2, ou seja, por fora, e que o dinheiro foi dado. Joesley teria dito ainda que teve um único encontro com o ex-presidente Lula, que, preocupado, reclamou que as doações estavam atingindo cifras astronômicas e estariam chamando a atenção.
O jornal destacou ainda que a JBS foi a maior doadora de campanha em 2014. Repassou 366 milhões de reais a vários partidos, isso de acordo com dados do TSE, o que inclui apenas as doações oficiais. O senador Aécio Neves informou que está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos. No que se refere à relação com Joesley Batista, Aécio afirma que era estritamente pessoal. Às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o jornal O Globo, os irmãos Joesley e Wesley Batista e outras 5 pessoas estão tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público e apresentaram várias gravações aos procuradores. Numa conversa gravada, o presidente Michel Temer indica para Joesley o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver no governo um assunto da empresa JIF. Ainda segundo o jornal, em um vídeo feito logo depois, o deputado aparece recebendo uma mala com 500 mil reais enviados pelo empresário. Nesse vídeo, de acordo com a reportagem de O Globo, Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Nessa conversa, segundo o jornal, diante da informação, Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas. O jornal O Globo mostrou que pela primeira vez na Operação Lava Jato foram feitas ações controladas, 7 no total, para obtenção de provas em flagrante. Segundo o jornal, tudo foi combinado com a Polícia Federal. Os diálogos e as entregas de dinheiro foram filmadas pela Polícia Federal. Além disso, a reportagem mostra que as cédulas tinham os números de série informados aos procuradores para ficar mais fácil o rastreamento. E as malas e as mochilas usadas para a entrega da propina estavam com chips. Apenas nessas ações, chamadas de controladas, foram distribuídos 3 milhões de reais em propina durante o mês de abril. As primeiras conversas para o acordo da delação premiada começaram em março e os depoimentos terminaram na semana passada. Os 7 delatores acertaram um pagamento de 225 milhões de reais de multa. Eles não vão ficar presos, nem vão usar. A nossa história, o Joesley tem uns ingredientes que dão notícia. A jornalista, bonitona, bem-sucedida, que casa com um empresário rico. Who wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere? I don't. A melhor coisa de ter dinheiro, não fazer conta é bom, sair pra jantar na hora que quiser, no restaurante que quiser, poder reformar sempre a casa, ter
ter funcionário na casa. Eu tenho medo de sair da realidade. Como eu tenho muita coisa para fazer, né? Vai me tirando um pouco da noção de realidade. Por exemplo, eu chego em casa, meu carro já está abastecido. Tem um motorista que faz isso. E aí, às vezes, eu fico mal acostumada. Falei, meu Deus, um dia eu me perguntei quanto é o preço do litro da gasolina. Eu não sabia. Eu poderia comprar uma bolsa toda hora, toda semana, mas eu não faço isso. Eu me coloco esse limite. Eu nunca conversei sobre isso com o Joesley, por exemplo, sobre coisas de casa, qual o limite de gastar aqui. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Eu, na época da faculdade, eu sou cara, gasto muito mais, né? Agora, comparando com o meio que eu frequento, best friend. Mesmo ou era um pedido para manter as portas abertas, como você já falou? Olha, eu aí não sei de forma, nem que seja, nem que não seja. Minha percepção era que tinha outras coisas. Não. O que eu tiro é o lado pessoal. Conhecendo as figuras, eu tiraria o lado pessoal. Mas que, sem dúvida nenhuma, devia ter outras coisas, acho, mas eu seria leviano de querer afirmar uma coisa que eu não tenho como provar. Porque é o seguinte, eu vou ser bem honesto com o senhor. Servidor público, ele não pode pedir nada para ninguém. Essa história de doação de campanha é uma desculpa para se pedir propina e corrupção. Se um candidato quer pedir uma contribuição, ele tem que pedir, a empresa vai lá no TSE e registra. O pior ainda é quando Caixa 2 é pago em espécie ao longo de 6 anos, não tem campanha todo mês, todo ano, tudo. Então, não é, aí é engraçado que quando é campanha, é para campanha. Quando não tem campanha, é para pagar a despesa da campanha. Isso é uma desculpa que é usada no dia a dia, mas agora que é hora de jogar limpo. Não é possível que 300 milhões de reais pagos em 6 anos seja doação de campanha. Isso aqui, na nossa visão, é considerada propina, crime de corrupção. O que a gente quer saber é na visão do senhor como colaborador. Como colaborador. Como colaborador, porque eu sempre falo, quem fez doação de campanha não precisa estar sentado aqui como colaborador. Quem fez doação de campanha está cobertado pela lei eleitoral. Não tem que colaborar. Isso aqui, qualquer servidor público que receba R$1 fora da lei, e uma das leis que amparam o tipo de recebimento de valores é a lei eleitoral, desde que siga aquilo, o servidor público receba isso, é crime de corrupção. Então, o Palocci e o Manteiga, na qualidade de ministros, cada qual na sua época, ao solicitar um valor a qualquer pessoa, o senhor cometeu crime de corrupção. São 300 milhões que foram gastos, sei lá com o quê, ainda que fosse na campanha, com santinho, com tempo de televisão, com marqueteiro, que podia ter sido construído escola, hospital, e todo esse Brasil que o senhor sonha e quer ver, esse dinheiro poderia estar lá. Então vamos agora deixar de historinha, de conto de fada e falar as coisas como elas são. Está na hora da gente dizer a verdade como a coisa suja é feita. Não é possível que um ministro da Fazenda fique pedindo dinheiro todo mês para um empresário. Isso não é admissível. O que nós temos no Brasil
Não é um negócio de 5 anos, 10 anos. Nós estamos falando de 30 anos. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. Que eles queriam, ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Adianta você retirar maçãs podres em um cesto se você não mudar as condições do ambiente que fazem aquelas maçãs apodrecerem. Quando nós olhamos todos os diferentes tipos de corrupção que existiram na Lava Jato, fraudes em contratos com empreiteiras, venda de leis, ou de votos em leis, ou ainda venda de proteção contra as investigações feitas por CPIs, ou ainda fraudes em contratos com empresas de software, ou ainda fraudes em contratos de mão de obra terceirizada. Quando você olha tudo isso, você vê uma base comum. 2 problemas centrais. Uma engrenagem de um sistema político que incentiva a corrupção e um sistema de justiça falho que produz impunidade em 97% dos casos e de que a Lava Jato é apenas um ponto fora da curva de impunidade. Nada mudou para que nos outros 97% dos casos a regra se torne a responsabilização. Se nós queremos um país melhor, nós precisamos evoluir para mudar o sistema e as condições que fazem as maçãs apodrecerem, de luz, de temperatura, de pressão, de umidade. Nós precisamos evoluir para uma reforma política e uma reforma do sistema de justiça criminal. No fim de 2014, a Lava Jato era um trem sobre os trilhos em alta velocidade. Eu fui ao supermercado com um colega mais novo, o Diogo Castor, ele virou para mim e falou: Deltan, vamos propor reformas? Já fazia 1 ano de Lava Jato e o Congresso não tinha proposto, não tinha avançado as reformas necessárias. Nós já estamos com 3 anos e isso não aconteceu, como bem colocou o delegado Pontes. A minha primeira resposta para ele, imediata, foi não. Isso não está no meu job description. Eu não tenho tempo para isso. A Lava Jato está em plena expansão, eu não dou conta de tudo que eu preciso fazer. A gente já sacrifica as famílias, os finais de semana trabalhando. Mas aquilo ficou me incomodando. 10 dias depois, eu reuni a equipe e falei: vamos liderar a redação de propostas anticorrupção. Existem momentos que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós, e esse era um daqueles momentos. Nós lideramos a redação de 10 iniciativas contra a corrupção que tinham 3 objetivos centrais: prevenção, diminuir o índice de impunidade e recuperar o dinheiro desviado. Houve um processo de envolvimento da sociedade civil em algo inédito e foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas. Isso jamais tinha sido visto a partir de uma iniciativa de um órgão público como o Ministério Público Federal. Era algo novamente ousado. Em 2016, essas propostas tramitaram no Congresso Nacional e no final do ano elas foram destruídas na Câmara dos Deputados pelo plenário. E foram substituídas por um projeto de lei que objetiva restringir, intimidar investigadores, juízes e promotores. Essas propostas alteradas e substituídas por esse projeto contra as investigações foram encaminhadas ao Senado Federal. Novamente, nós podemos amargar e podemos desistir. De novo, na sua vida, você não vai decidir o que vai acontecer com você muitas vezes, mas é você que decide como você vai reagir em relação ao que acontece com você. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu decidi não desistir. Pense no instante na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, filhos, nos seus amigos. Lutar contra a corrupção é lutar pelo país. E lutar pelo país é lutar pelas pessoas que você mais ama na face da terra.
É preciso insistir em reformas contra a corrupção. É preciso usar com novas estratégias, mas precisamos perseverar. Eu gostaria de deixar 3 mensagens para vocês que saíram da faculdade, para que sairão do mestrado e do doutorado. Em primeiro lugar, existirão frustrações na sua vida e você não pode impedi-las de acontecer. Agora é você, exclusivamente, que vai decidir o que você vai fazer com essas frustrações. Se você vai usá-las para destruir ou para construir. A segunda mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é a mensagem da maçã. É preciso ir além da Lava Jato. É preciso avançar para reformas e quem precisa fazer isso é a sociedade, é cada um de vocês. Cada um de vocês tem um papel muito especial nisso. A terceira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: sonhem e ousem. Se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, vamos dizer com os jovens do MIT, de Harvard, que nós somos genuinamente brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Nós seguiremos sonhando e ousando. Muito obrigado.